seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. O que você irá ouvir nos próximos minutos é o fruto da reflexão da palavra de Deus através do Espírito Santo. Isso tem o poder de transformar as nossas vidas de glória em glória. Então, fique à vontade para ouvir, compartilhar e deixar o seu gostei. Além disso, você é o nosso convidado para participar do próximo encontro online dos Ungidos. Ele acontece todo sábado a partir das 10h45 da noite. Se você tem interesse, basta comentar nesse vídeo ou entrar no link da bio do nosso Instagram, _ungidos. Agora fique com o nosso estudo, ele já vai começar. Então hoje a gente vai ser uma pregação, né, que alguém vem e traz uma mensagem, vai ser mais a gente vai compartilhar aquilo que nos lembra a volta de Cristo. Eu estava orando a Deus sobre o que a gente faria nesse sábado, e a passagem que veio eu vou ler para vocês, inclusive é a minha contribuição, né, para aquilo que me lembra a volta de Jesus. É lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler para vocês. Que nesse momento Paulo está explicando para a igreja de Tessalônica, porque naquela igreja estava tendo muitas dúvidas sobre o retorno, a volta de Jesus. Eles, como a gente sabe o que está escrito, né? E eles não tinham essa Bíblia escrita, eles não tinham tanto textos assim, eles ainda estavam no início do Novo Testamento. Então eles estavam passando algumas dificuldades por conta de mentiras que outros irmãos não, né? Outras pessoas, né, influenciadas pelo nosso adversário, estava colocando na mente deles, falando que até mesmo a ressurreição de Cristo e, na verdade, a volta de Cristo já havia sido feita, o que é mentira. A gente sabe e ainda está aguardando a volta de Jesus. Então, Paulo resolveu explicar para aquelas pessoas um pouco mais sobre a volta de Cristo. E é bem essa passagem que eu vou ler para vocês e explicar também por que ela me lembra a volta de Jesus. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 4, na verdade, não 2, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu gosto muito desse texto. E antes de explicar um pouco mais, de falar um pouco mais sobre ele, eu uma vez escutei de um pastor, acredito que foi de um pastor, que ele fala o seguinte: se a gente tem 24 horas no dia, né? Vamos dizer que boa parte desse dia, aí, umas 8 horas, a gente dorme. O que sobra, a gente trabalha, a gente come, a gente se relaciona com as pessoas. E apenas uma meia hora, uns 40 minutos, quando muito, a gente pensa sobre o céu, sobre a nossa nova terra, a nossa nova cidade, sabe? Sobre as coisas espirituais. Não é de se surpreender que as coisas dessa terra se tornarão muito mais vivas do que aquilo que é do céu. Não é de se surpreender que a gente veja e olhe muito mais para as coisas terrenas, que a gente se importe muito mais com as coisas dessa vida, como comida, bebida, como situações básicas da nossa vivência, e pense tão pouco no reino de Deus, tão pouco naquilo que nos espera na eternidade, né? A palavra fala que a gente não deve se preocupar com veste, com roupa, porque os passam por aí e o Senhor dá de comer e de beber para eles. Os lírios do campo se vestem de forma preciosa e eles não trabalham e nem se cansam. Então, como que Deus nos deixaria passar necessidade, sendo que nós somos filhos dele? Então, a gente pensa e passa tanto tempo se preocupando com coisas dessa vida, como trabalho, faculdade, a gente se preocupa com isso. Eu sou uma das pessoas que nos últimos dias tem me preocupado bastante com isso, mano, sabe? Mas eu passo tanto tempo pensando nisso, que é claro que eu vou me preocupar com isso. Eu acredito que se eu me passasse mais tempo pensando no reino, eu ia me preocupar mais com isso também. Eu ia me preocupar mais com a nossa vida, com a nossa eternidade, com a forma que eu estou vivendo aqui, se é o que Jesus espera de mim. Eu acredito que essa é uma reflexão que cada um pode levar. A maneira que a gente está, no que a gente está gastando tempo, sabe? A gente está se preocupando com
como a gente pode fazer melhor as coisas para o nosso chefe, como a gente pode fazer as coisas melhor para o nosso próprio nome ser engrandecido, né? A gente está pensando em como que a gente pode ficar até mais bonito para aparecer para as pessoas, mas a gente pensa pouco em como a gente pode agradar a Deus. O que eu posso fazer agora para que eu me torne mais agradável para Cristo? O que eu posso me fazer agora para que a minha eternidade tenha um peso de glória diferente? A palavra fala que a gente vive nessa terra. É como se a gente está pegando um avião, né? Eu e a Manu, a gente teve essa oportunidade recentemente, foi muito gostoso. E a gente não despachou malas, mas a gente viu o pessoal que despachava. E era muito legal. Eles colocavam as malas antes das pessoas entrarem no avião. Depois eles depositavam em um compartimento do avião para que lá no destino eles encontrassem essas malas. E o que que acontece? A impressão que dá é que as malas vão antes. As malas vão antes, daí quando a pessoa chega lá, as malas já estão no compartimento, assim, né? É só pegar a mala e seguir para o lugar que você quer ficar. As nossas obras aqui na Terra é como se fosse isso, é como se a gente estivesse despachando elas. A gente vai encontrar com elas lá no céu, de uma forma diferente. É como se a gente primeiro mandasse as nossas malas e Deus olhasse para elas e pensasse: olha, ele está chegando, olha aqui, ele está mandando agora obras de justiça, ele está mandando agora amor, ele está amando a família dele, ele está respeitando seus pais, ele está amando o seu chefe de uma forma que não é por obrigação que ele está fazendo como se fosse para mim. E isso para Deus é como um memorial. A palavra fala que tem um memorial diante de Deus das nossas obras de justiça, sabe? Depois eu trago o texto para vocês exatamente, mas é como se Deus olhasse assim, cada obra que a gente faz como se fosse para Ele. Agora, e se Ele olhar e tiver duas obras? Que triste, né? Tipo, uma vida inteira a gente se preocupou tão pouco com Ele. Ele veio para a Terra e passou 30 anos se preparando para durante três trazer o céu para a terra, para nós, trazer uma vida de amor, de alegria, trazer essa vida que a gente vive com Ele. Então, se Ele se preocupou tanto com a gente para que a gente vivesse tão bem na terra, por que a gente não pode se preocupar mais com o reino dele aqui, né? Com o que Ele pensa sobre nós. Bom, é isso. Eu queria agora falar sobre o texto. Esse texto eu acho muito interessante porque ele demonstra como Paulo ele tinha expectativa da volta de Jesus. No verso 15 ele fala assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Ou seja, Paulo acreditava que Cristo voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo. Ele não esperava que Cristo ia voltar depois de anos ou de gerações. Eu acredito que é esse o sentimento que Deus quer gerar em nós. Ele quer gerar em nós que a gente não vai ser os nossos netos que verão, no caso, os bisnetos do meu sogro e da minha sogra, não vai ser os filhos dos filhos da Stephanie ou os netos do Ale que verão a vinda de Cristo. Nós podemos ver. Cristo pode voltar amanhã. E isso, além de trazer temor, traz muita alegria. Primeiro traz um temor, porque a gente olha e pensa, ok, como que eu estou diante de Deus? Será que se ele voltasse amanhã, eu estaria preparado para ir com ele? Será que seria um momento que eu poderia falar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, ou ia querer falar para ele esperar mais um pouco até eu acertar algumas coisas? Agora, a alegria é porque se ele voltar e tiver realmente tudo certo, né? Se Deus quiser, a gente vai estar com ele, entende? A gente agora não vai mais ter sofrimento, dor, a gente não vai ter mais essas atribulações na carne, a gente não vai ter mais preocupações com desemprego, a gente não vai ter mais preocupações com a faculdade. A gente vai só se preocupar em olhar e amar a Deus. E essa é a nossa finalidade, esse é o nosso fim. Então, esse sentimento que Paulo demonstra nessa carta, de falar que e nós não que ficarmos vivos quando ele voltar, não procederemos os que dormem. Além de tudo, essa passagem, a gente tem aqui pessoas que já perderam entes queridos. Eu acredito que todo mundo aqui já perdeu. A Manu, o sogro, a Tefa, a sogra, todo mundo que está aqui, o Alê, a Joyce, todo mundo aqui já perdeu algum ente querido. Mas nós não procederemos essas pessoas não são menos beneficiadas que nós. Aqueles que morrem em Cristo, eles subirão até Ele primeiro. Eles serão transformados primeiro. Isso traz um conforto gigantesco, eu fico alegre. A minha vozinha serviu a Deus mais de 40 anos, na verdade. Ela pediu para Deus de morrer de uma forma, Deus permitiu que ela morresse daquela forma que ela pediu. Ela queria morrer dormindo para não incomodar ninguém. E olhar para uma vida como ela, que ensinou todos os seus filhos na graça. Eu acho que tem dois que não batizaram ainda, um deles é meu pai, né? Se Deus quiser, logo pai. Frequenta a igreja. Frequenta a igreja, daqui a pouco ele já batiza.
se Deus quiser. E, tipo, todos os filhos na graça ali, era uma serva de Deus, assim. A gente olhava, era uma congrega daquelas antigas, raiz. E eu tenho certeza que ela tá muito, né, ela tá agora descansando, né, para a volta dele. Mas ela vai primeiro do que eu, entende? Quando Cristo aparecer no céu, o corpo dela vai ser transformado, ela vai subir antes que a gente. Da mesma forma, a avó Geralda, que morreu em Cristo. Da mesma forma, pessoas que se entregaram para Jesus antes da sua morte, que viveram uma vida piedosa ou que se entregaram no fim da sua vida, né? E essas pessoas, elas vão primeiro que a gente, elas vão ser transformadas antes que nós, mas nós não vamos muito depois que elas não. A gente logo em seguida vai ser transformado também, e a gente que estiver vivo nessa terra vai poder subir com ele. E como agora o verso 16 fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a promessa mais alegre que tem. É por isso que a gente entende que ele fala no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É porque a gente vai estar sempre com Cristo. Eu creio que todo mundo aqui já foi, frequenta a igreja, né? A maioria aqui já frequentou ou frequenta. E a gente sabe que no momento que a gente está no culto, que é um momento de paz, que a gente sente a presença de Deus assim, de uma forma sobrenatural. É aquele momento que você não quer mais sair da igreja. Ou até mesmo em casa, quando você está naquele momento de comunhão com Deus, e você sente aquela presença dele que você não quer sair do quarto, você quer ficar ali, você só sai porque você é obrigado. Quando Cristo voltar, a gente não vai mais precisar sair. Vai ser um culto perfeito por toda a eternidade. Vai ser um momento de comunhão gostoso e prazeroso por todo sempre, sabe? Isso nos consola porque tem momentos que a gente tem que a gente está cuidando de tantas coisas do céu, é tão gostoso. Quando a gente está num final de semana que a gente serviu a Deus o dia inteiro. Daí a gente está ali gostoso na presença de Deus, tá top. E daí no outro dia a gente tem que ir lá pro trabalho, fazer alguma coisa, sabe? Que é tão terreno, né? A gente tem que arrumar um caminhão, por exemplo. Que olhando assim, a olho nu, não parece que você está fazendo algo para Deus. Claro que você está, né? Nosso trabalho é como se fosse para Deus. Mas são coisas terrenas, sabe? São coisas que na eternidade a gente não vai precisar arrumar caminhão. E a gente olha e pensa, nossa, mas eu ontem estava tão espiritual e hoje eu estou olhando para as coisas terrenas. Na eternidade a gente não vai precisar olhar para as coisas terrenas mais, porque elas não existirão mais. Na eternidade a gente só vai precisar olhar para Ele, contemplá-lo e glorificá-lo, né? A gente vai servi-lo, como a palavra fala. E isso nos consola. Quem crê em Cristo e crê nessa volta dele maravilhosa, isso traz um conforto tremendo para o meu coração. E essa passagem que me lembra a volta de Cristo. Desculpa ter me estendido, mas quem trouxe alguma passagem a ler, amor, pode ficar à vontade. Eu não trouxe exatamente uma passagem, mas eu trouxe um pensamento que o que me faz lembrar da volta de Cristo, a felicidade e a tristeza. São duas coisas que são totalmente opostas, obviamente, que me fazem pensar, me fazem lembrar, ansiar pela volta de Cristo ou até mesmo querer adiar, para assim dizer, né? Aquela vontade de pode demorar mais um pouquinho. Que é o seguinte, eu vou explicar, calma lá. Vamos começar pela tristeza. Quando eu vejo muito pecado que o mundo tem, eu acredito que não só eu, mas acho que todo mundo aqui, provavelmente, quando a gente vê o pecado que o mundo oferece pra gente, que as pessoas estão, eu só consigo pensar numa coisa, né? Deus volta, né? Jesus volta, misericórdia. Eu preciso sair daqui. E não só o pecado dos outros, mas principalmente dos meus pecados. Eu fico, Senhor, volta logo e me liberta dessas coisas, seja um pensamento, seja uma atitude, seja um sentimento, seja algo que eu falei, né, algum impulso meu. Então, a tristeza, né, o pecado, ele me faz pensar muito na volta de Cristo, principalmente quando eu faço algo de errado e eu fico pensando depois, eu entro numa paranoia, assim, fico, meu Deus, e se Jesus voltasse exatamente no momento que eu tivesse falando aquilo, fazendo aquilo, pensando aquilo, tendo esse impulso, se Jesus voltasse bem nesse momento, o que seria de mim? Será que por causa disso eu subiria ou será que eu ficaria? Eu começo a entrar numa paranoia assim
infernal, que eu fico muito mal mesmo, eu fico muito mal. Então, o pecado, meus pecados pessoais, pecados gerais do mundo, me fazem pensar muito na volta de Cristo e me fazem querer que ele venha logo, sabe, para ser liberto disso de uma vez. Em contrapartida, também tem a questão da felicidade, que também me faz pensar muito na volta de Cristo, mas me faz pensar num meio diferente, de um jeito diferente. Eu vou citar um exemplo de hoje, inclusive. Eu lembro que enquanto a gente ia para o evangelismo, estava eu, o Matheus, a Emanuele e o Daniel, a gente estava no carro, e quando a gente estava indo, a gente estava rindo muito. E até quando a gente chegou lá, nossa, a gente se divertiu demais. E até o momento da nossa volta, assim, quando a gente entrou no carro novamente, para cada um ir para o seu canto, a gente também estava se divertindo muito. E é um sentimento tão gostoso que eu fico pensando, Senhor, obrigado pela graça, obrigado por essa bênção de poder ter felicidade num mundo que jaz no maligno. E tá tão gostoso que, se possível, demora mais um pouquinho. Deixa essa felicidade se estender mais, sabe? É tão gostoso estar com os irmãos que têm a presença de Deus na vida deles. É tão bom ser rodeado dessa felicidade que é transbordada através do nome de Jesus, que eu fico pensando, meu Deus, deixa eu viver esse momento um pouquinho mais, estende isso, sabe? Está tão gostoso. Só que eu esqueço que lá no céu vai ser 1000 vezes melhor. Aqui, os nossos momentos felizes, eles têm começo, meio e fim. A partir de alguma coisa que alguém fala que a gente se alegra e esse sentimento toma conta da gente. Só que daí quando acontece algo de errado, já esse sentimento já vai embora, a gente tem nossos altos e baixos, né? Mas lá no céu, não. Lá no céu vai ser 100% alegria, 100% felicidade. Com certeza a gente vai rir bastante, a gente vai se divertir, a gente vai dar graças a Deus, né? Que nem o Matheus falou, vai ser um culto perfeito para toda a eternidade. E quem que não se alegra, né? De estar num culto, sabe aquele culto que você sente que Deus está ali? É tão gostoso, não dá vontade de ir embora. Imagina no céu que vai ser totalmente perfeito, algo totalmente perfeito. Então são essas duas coisas que me fazem pensar muito na volta de Cristo. São coisas que é diário, assim, diário. Se tem uma coisa que eu penso é na volta de Cristo. Acho que quem anda comigo já me viu falar isso. Não sei se o Matheus, se a Emanuele já repararam, mas quando quando eu fico sabendo de alguma coisa ruim, alguma situação, eu já falo misericórdia, Senhor da glória, leva nós. Vem logo, né? Porque realmente são questões que nos fazem pensar, nos fazem querer que a volta de Cristo seja logo. Mas independente do nosso sentimento, se a gente quer que ele volte logo, ou se a gente quer que ele demore mais um pouquinho, só para a gente aproveitar mais aquele momento gostoso com os nossos irmãos de comunhão, independente disso, Jesus ele tem a hora exata. A gente não sabe, e nem ele sabe, só Deus sabe. Mas o que a gente precisa fazer é aguardar, tentar aguardar pacientemente, porque vai chegar. A gente só precisa esperar. Amém? Então, ouvindo todos os relatos de vocês falando, veio Isaías 53, versículo 4 e 5. O que Deus fez por mim, por vocês, fez pelo ser humano, né, em si. Ele é o único que deu sua própria vida por mim, por vocês, por todos nós, ser humano, né? Ele morreu. E o seu lugar ele levou sobre si todas as tuas dores. Olha o que Deus fez por nós. Ele levou todas as dores, todas as doenças, todas a agonia, as depressões, as aflições, enfermidade. Também as decepções, os traumas, as frustrações, os seus erros, os seus pecados. Então vem assim, tudo isso que eu falei, né? Deus veio
e livrou nós, né? De tudo isso. Ele não precisava, né? Do meu entender, ele estava lá, tranquilo, né? Sem preocupação com nada. Ele veio para a terra só para defender nós, né? No meu entendimento. Ele veio, tirou todas as iniquidades, as pegaduras, sarada, né? Foi sarado. Então, eu quero dizer assim, nós temos que também, eu sei que é duro, né? Mas temos que imitar Jesus, temos que fazer essa bondade. Muitas vezes a pessoa está precisando de você, você está com uma condições melhor, vai lá e ajuda o teu irmão. Não somente só com financeiramente, mas com a palavra de Deus, demonstrando que ele também ele tem parte desse reino, né? Que todos nós vamos entrar no reino. E lá no céu, será que vamos ter o quê? Vamos ter partição? Será que lá eu não vou com a cara de você? Ah, eu não gosto de você. Ah, eu sou mais rico, eu sou mais pobre. Lá no céu não vai ter isso, né? Então a gente temos que aprender a conviver com as pessoas, dar o melhor para cada pessoa, para cada um de nós, né? E vocês falando tudo, eu via acho que é a Lê, né? Ele contando aí o testemunho da volta de Jesus, o que ele pensa. Eu acredito que não é só ele. Todos também têm essa preocupação. Será que eu estou apto a entrar no céu? Será que estou fazendo certo? Então a gente tem mais pegar e olhar o que Deus fez. Que Deus é o maior exemplo nosso, meu e teu. Então que nós seguirmos o exemplo de Deus. Claro, não vamos ser igual a ele, né? Que igual a ele é só ele mesmo. Mas que a gente conseguir seguir o caminho dele, com certeza, o céu é nosso. Já fazemos parte desse céu celestial. Como diz a minha mãe, cantava para mim, ruas de ouro, vaso de cristal. Amém, irmãos? Obrigado aí da palavra. Aí. Tchau, tchau. Amém. Só complementando, essa palavra que o Claudinei trouxe, é o que Paulo vai falar, né? Ele vai auxiliar os outros, falando o seguinte, sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A gente não vai conseguir ser igual a Cristo, mas a gente vai conseguir imitar as atitudes, conseguir imitar o que a gente tem que parar para pensar, o que Jesus fazia no seu dia a dia, como que ele tratava as pessoas, como que ele falava com as pessoas, quando que ele exortava, como que ele exortava, quando que ele dava amor, quando que ele dava carinho, quando ele dava atenção, quando ele deixava de dar atenção, como que ele orava, como o porquê dele orar. Todos esses exemplos a gente tem por escrito. Pensa, naquela época não tinha por escrito tudo que, que Jesus fazia, estava sendo construída a história ainda. E hoje a gente tem tudo por escrito, tem toda a história de vida de Jesus escrita. A gente pode parar, a gente pode ler, a gente pode buscar entender, a gente pode estudar, a gente pode parar para refletir como que tá as nossas atitudes, comparar as nossas atitudes com o de Cristo. De novo, a gente não vai conseguir realmente ser Cristo, mas a gente consegue ser imitador de Cristo. A gente tem nossas falhas, a gente está num corpo totalmente contaminado pelo pecado, mas pela graça de Jesus, pelo sacrifício do Cordeiro Santo, a gente é lavado dos nossos pecados, teremos aí um corpo glorificado depois. Mas temos que fazer o esforço de sermos imitadores de Cristo. Amém? A palavra que eu trouxe que me lembra de Cristo, ela está em Apocalipse 21, no versículo 2. A palavra diz o seguinte: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amém? Bom, o que me lembra a volta de Cristo é que é o noivo buscando a sua noiva. E eu gosto muito como o evangelho ele se revela para nós no nosso contexto. Quando Jesus chamou a Pedro
ele tinha feito uma pesca maravilhosa, ele era um pescador. Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu te farei pescador de homens. Então, Jesus se revelou a ele no contexto que ele estava acostumado. E Jesus se revelou muito a mim no contexto de noiva, porque era o contexto que eu vivi nos últimos 2 anos. Um contexto de esperar por um casamento, um contexto de se preparar para um casamento. E também foi aonde o Senhor me encontrou. E quando eu voltei para Jesus, o Senhor ele me mostrou vestes de noiva. Ele me mostrou vestida de noiva. E nesse vestido de noiva, do lado esquerdo, tinha uma mancha vermelha. Essa foi a primeira visão que eu tive quando eu voltei para a igreja. E durante algum tempo o Senhor me falou a respeito daquela visão. Como pode uma noiva vestir um vestido manchado? Como pode alguém que está se preparando para um casamento, uma noiva que anseia tanto pelo seu noivo, está com um vestido sujo, está com um vestido que está mal cuidado? E o Senhor me falou que aquela visão era a minha situação espiritual diante de Deus. O meu vestido de noiva estava manchado pelo pecado. E eu lembro que naquela visão, o próprio Espírito me impulsionou a orar para que Deus me lavasse. E eu lembro de orar na igreja inteira, assim, eu estava na congregação cristã e a gente estava num momento de oração e normalmente uma pessoa só levanta em oração para a igreja inteira. E eu lembro que o Senhor me impulsionou a orar naquela noite. E eu clamava para que Deus lavasse as minhas vestes espirituais, e não só as minhas, mas de toda a igreja. E que o Senhor lavasse e nos tornasse puros novamente, prontos para receber. Nesse contexto, eu penso a respeito dos temores e das coisas que eu pensava enquanto eu estive noiva. Eu me lembro que eu pensava que era muito bom estar com meu pai, que era muito bom estar com a minha mãe e com a minha irmã, com o meu avô. Eu amava a minha casa, então eu gostava de estar lá. E eu sabia que a partir do momento que eu casasse, eu teria que deixar aquela casa. Então, eu lembro que muitas vezes eu pensava, eu podia ficar noiva mais alguns meses, porque eu quero continuar nessa casa, eu gosto daqui. E outras vezes eu pensava, vai ser tão bom quando eu casar. E geralmente era quando, tava tudo uma desordem. Então, quando as coisas começavam a ficar ruins, eu pensava, nossa, eu quero casar. Então, é o mesmo sentimento que o Alê trouxe pra gente. A gente tá aqui como noiva para Deus. E muitas vezes a gente pensa, nossa, como aqui é gostoso. E a gente começa a se deixar levar pelas coisas dessa terra. A gente começa a se envolver, a gente começa a amar a casa que nós estamos. Só que a gente esquece que a gente é uma noiva sendo preparada para um noivo. E em um momento o casamento vai chegar. Eu lembro que o Senhor falou comigo naquela época: eis que faço coisas novas na tua vida. E vai ser um novo tempo para você. Eu lembro que aquilo me confortou. Entende? De saber que mesmo quando eu me casasse, o Senhor continuaria cuidando da minha casa. E quando nós nos casarmos com Cristo, as coisas serão melhoradas, as coisas serão cuidadas por Ele. E também essa questão, né, das coisas ficarem ruins e o Senhor nos levar. O que acontece é que tanto um sentimento quanto o outro pode nos fazer esquecer de como está a nossa preparação. Como está a nossa preparação para o dia do casamento. Muitas vezes a gente fica tão envolvido nesses sentimentos ou no lugar onde nós estamos que nós esquecemos que somos uma noiva. E a gente não olha para as nossas próprias vestes. E se o dia do Senhor chegar e as suas vestes estiverem manchadas? E a gente pode cometer um outro erro, que é tentar lavar as vestes por si mesmo, com pressa, porque acha que o noivo tá para chegar e desesperadamente a gente vai procurar uma forma de se limpar. E o que acontece é que a gente acaba espalhando a mancha. A gente começa a esfregar aquela mancha no nosso vestido e aquilo vai se tornando pior. E ele não fica branco como deveria ser. Vocês já tentaram limpar uma roupa que era originalmente branca e foi manchada? É muito difícil. Geralmente ela fica meio cinza, fica meio estranha.
Porque a gente ali sozinho, na nossa força, tentando se limpar para que Cristo venha, a gente não consegue deixar o vestido originalmente como deveria ser. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor falou comigo novamente e ele me explicou que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, é Deus quem nos prepara. Eu gosto muito de uma passagem que está escrita em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha que legal. O Senhor fala que espiritualmente quem lava as nossas vestes é Ele. Espiritualmente quem nos torna puros, brancos e preparados para Cristo é o próprio Deus. Isso é dito lá em 2 Coríntios, no versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, nós temos o Espírito Santo como garantia de que somos noivas de Cristo, preparadas pelo próprio Deus para ele. E o que a palavra diz aqui em Isaías é: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, a gente com um coração disposto a obedecer, a gente come os melhores frutos dessa terra e a gente consegue viver nela da melhor maneira. Mas não é esse a finalidade. A obediência, ela nos traz muitos benefícios. Ela nos faz aproveitar da graça de Deus em coisas superiores, sabe? Em coisas assim que nos levam para uma intimidade maior com Deus, com certeza que nos dão prosperidade aqui nessa terra, que nos dão também capacidade de vencer batalhas e lutas e provas. O que acontece? Essa obediência, ela nos faz comer o melhor fruto dessa terra. Só que o nosso coração já não está mais nessa terra. O nosso coração deve estar com Cristo. Por quê? Uma vez que somos lavados e preparados para Cristo, por mais boa que seja essa terra, a gente sabe que tem algo muito melhor com Ele. Muito melhor com Ele. Então, é isso que eu tenho para trazer. E trazendo de novo para a alegoria que eu trouxe, eu sei que ser obediente ao meu pai, no tempo que eu estive na casa dele, fez com que eu comesse os melhores frutos da casa do meu pai. Eu sei que eu tive recompensas por ter sido uma boa filha para ele. Mas não foram essas recompensas que estavam guiando o propósito. Eu sabia que eu estava sendo preparada por algo por Deus. Eu sabia que o Senhor tinha uma fase para que eu passasse. Então, o Senhor fez com que eu passasse, que o meu coração estivesse na próxima fase. Eu sei que o amor que eu sinto, a alegria que eu sinto com meu pai, ela foi melhorada, sabe? Ela foi acrescentada. Por quê? Porque agora eu estou vivendo o meu propósito, que é o propósito do casamento que o Senhor colocou para mim. E no céu é a mesma coisa. Os frutos do que a gente fez nessa terra vão continuar. E eles muitas vezes serão aperfeiçoados. Com certeza serão, o nosso corpo ele será glorificado. Não fala que a gente vai receber um novo corpo, mas que o nosso corpo será glorificado. Então as coisas que a gente viveu nesse corpo e nessa terra, elas serão aperfeiçoadas no céu. E a gente estará realmente vivendo o nosso propósito, que é essa nova fase, esse novo céus e essa nova terra que o Senhor preparou para a gente. Então, essa alegoria de casamento, na verdade, de ser preparado para Cristo, para viver esse propósito, isso é algo que me lembra muito da volta de Cristo. E é algo que me dá muita alegria. Glória a Deus. Amém. Bênção demais. Louvado seja Deus. Eu espero que eu tenha conseguido organizar os pensamentos de maneira compreensível. Se alguém tiver mais alguma coisa, então benção. Deus abençoe. Mas é uma benção isso que a Manu trouxe, traz um fundamento, né? E que a gente não pode se limpar sozinho, né? A gente não tem condição, a gente não tem sabedoria, a gente tem poder para isso. É só essa santificação que vem do alto mesmo. Perfeito. Aleluia. Então, vamos encerrar por hoje. Amor, faz a última oração para nós.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai, por como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos feito permanecer firmes em Cristo, que é a maior alegria, a maior bênção que nós podemos receber, é estar firmes em Cristo e nessa grande esperança, Senhor, de que o Senhor virá, nos resgatará, nos glorificará, de que o veremos face a face, o conheceremos como o Senhor é. Nós queremos te louvar, Senhor, por essa esperança, Deus, que preenche a nossa vida, Pai. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Amém.